Prepara-se para ir à polícia. Eu nasci em São Pedro do Sul e fui com 3 anos para o Barreiro. O meu pai era operário, não é? Lá na central, fechou, e foi para o Barreiro à procura de trabalho. E só mais tarde é que nos mandou, quando tinha trabalho, quando teve trabalho, nos mandou vir para o Barreiro. E então viemos para o Barreiro, 6 filhos, embora a minha mãe tivesse tido muitos filhos, mas foram morrendo pelo caminho, e com 6 filhos, e fomos viver para o Barreiro. Nessa altura tinha 3 anos. Bom, e foi no Barreiro que eu fui realmente criada e fui vivendo e tal. Trabalhei em várias coisas, trabalhei mais tarde, não é? Fui à escola, só fiz a 4ª classe, não, com muita pena minha não consegui, não podia ser, era uma vida muito difícil, que era uma terra operária e de luta, e era muito fácil as pessoas entrarem na luta, porque havia muita exploração, muita fome. O meu pai era o único a trabalhar, não é? Minha mãe não trabalhava, não tinha emprego, e tinha muitos filhos, claro. E o meu pai, foi como operário na CUF, o que é que ele fazia? Trabalhava sempre, normalmente de turnos, da noite, para ganhar mais qualquer coisa. Era operário. De tal maneira, e houve muitas coisas que me fizeram... Por exemplo, depois nós mudámos de casa, mas vivíamos no centro do Barreiro, numa casa, uma coisinha pequena e tal, e tínhamos um vizinho que era sapateiro. E depois fomos morar para o Bar das Palmeiras, no Barreiro, para um bar operário, e o que é que acontecia? Nós tínhamos tantas dificuldades que esse vizinho, sapateiro, que nos costumava dar os restos do pão que sobrava deles. E eu ia do Bar das Palmeiras, que ainda é bastante tempo, longe, miúda, buscar o pão que eles juntavam para a minha mãe fazer a sorda ou outras coisas com aquele pão. Isto revela realmente... Bom, e depois foram coisas destas que me fizeram, mas não só, aquela exploração, depois houve uma altura que o meu irmão começou a entrar no mundo juvenil e era muito ativo, e eu fui com os passos dele, juntei-me também e participei no mundo juvenil. O que é que nós fazíamos? Pinchagens nas paredes, distribuíamos papéis, cortávamos, às vezes à noite, cortávamos todos os papéis muito fininhos, daqueles muito fininhos como a Avante clandestino, mas folhetinhos, e íamos despejá-los em qualquer lado. E houve uma altura que nós fazíamos assim, havia a escavadeira era um campo enorme, mas mesmo muito grande, que ia das palmeiras, e havia uma ponte, e entre as palmeiras e depois a vila. E esse campo era tão grande que nós íamos ver onde é que estava a GNR, porque andavam sempre 2 GNRs a bater aquilo tudo, a toda a hora, ou a cavalo, ou assim. E quando víamos a GNR lá no fim de tudo, tirávamos os meus dos bolsos, porque levávamos os bolsos cheios dos papéis, despejávamos no campo, nesse campo, aquilo esvoaçava tudo e ia parar a não sei quanto. Nessa altura, a GNR já não podiam apanhar-nos, que nós fugimos, não é? Fugíamos, e por outro lado também não podiam apanhar os papéis porque era à noite. E para que eram os papéis? Era porque os operários da CUF, do Barreiro, a grande maioria tinham que passar ali. E então, pronto, e fazíamos muitas outras coisas, não é? Era aquela luta contra a guerra colonial, também. Queriam reabrir o campo de concentração do Tarrafal, também lutámos contra a reabertura, também fazíamos pichadas na parede sobre isso.
e outras coisas mais. Depois, mais tarde, passei ao partido, que nunca se sabe quando é que se passa de uma altura para a outra, e nessa altura já distribuía o Avante nas casas das pessoas. Portanto, ali naquela altura era porta sim, como eu costumo dizer, em vez de ser porta sim, porta não, não sei quantos. E ia à casa de algumas pessoas, distribuía o Avante, cheguei a fazer, ir pôr propaganda, a ter encontros no cemitério, que era mais fácil ser passar, não é? Portanto, não nos verem, não é? E assim sucessivamente. Portanto, esse meu irmão foi preso, era muito jovem, nessa altura até nem era da juvenil, muito juvenil, e eu, claro, cada vez lutava mais. Depois ia vê-lo, houve uma grande luta na prisão de Caxias, que em 1960, na altura do Natal, que eles não davam a visita de Natal em comum. Portanto, era através do parlatório. E os presos resolveram fazer uma luta para não sei o quê. Então, havia protestos da família e juntámos-nos toda a família, muita gente da família, juntámos-nos junto ao portão de Caxias. Vem a GNR e aquilo tudo, mas muitos GNRs e não sei quantos, e tentam impedir que nós, portanto, não podíamos entrar, não é? Mas começámos todos aos gritos, quero ver o meu irmão, o outro queria, não sei. E a história que me lembro, que me marcou muito nesse dia, foi a Maria Isabela Boa Inglês, que estava para ver o filho e levou tantas concronhadas, atiravam-na ao chão, ela levantava-se outra vez e gritava, eu quero ver o meu filho, mas eu quero ver o meu filho. E depois continuavam a bater-lhe. E, portanto, foi uma cena terrível para mim, naquela altura. Era muito jovem. Depois correram connosco dali de cima, ao pé do forte, e fomos todos para a Marginal. E da Marginal ficámos em frente do forte e víamos então eles com os lenços às janelas e nós começámos a cantar coisas revolucionárias, isto é, coisas do Lopes Graça e não sei quantos, precisamente para os ajudar a animar e não sei quantos. Mas eles tiveram com muita força. E isso também se passou nessa altura. Entretanto, o meu irmão saiu, mas nessa altura já estava no partido, já fazia outras tarefas, não é? Como já contei. E até há uma história da minha mãe que nem se apercebia, ela devia se ter apercebido tanto, porque já tinham assaltado a casa do meu irmão, da minha mãe por causa do meu irmão, que um dia disse-me assim, oh filha, onde é que vais com esse embrulho? E eu disse, como é que... oh filha, deixa-me ir levar o embrulho. E eu disse, oh mãezinha, mas porquê? Porque tu podes ser presa. Então, e a mãe... E ela disse, sim, antes quero ser presa eu que tu. E, portanto, não... e estas coisas assim. E todos os meus irmãos trabalharam na CUF. E o meu pai. E eu trabalhei lá 6 meses, à contrata, muito mais tarde. Mas trabalhei numa fábrica de cortiça, mas comecei por andar na costura, aprender costura. Portanto, nem ganhava. Depois, mais tarde, ganhei os tostões, não sei o quê. Até dentro da própria fábrica da CUF havia um posto de GNR e uma coisa de PIDE, onde a PIDE fazia interrogatórios. Dentro da própria fábrica. Portanto, isto era horrível, isto no dia-a-dia, é aquela repressão e era também a chamar a atenção aos trabalhadores, vocês tenham cuidado, nós estamos aqui. Não é? Depois fui para aí fora até chegar à altura da clandestinidade. Bom, o viver clandestino é o seguinte, pronto, era ter que as mulheres, a maioria das mulheres, muitas que tiveram trabalho de organização, outras não tinham esse trabalho, porque era muito difícil ter esse trabalho de organização uma mulher, porque à noite não podiam sair porque eram vistas como prostitutas e não sei quantos. E, portanto, era muito, não podiam andar sozinhas e não sei quantos, que era muito mais complicado, de modo que havia o problema da defesa das casas, muitas outras coisas, eu, por exemplo, batia a máquina,
e fazíamos a vigilância da casa, tínhamos que ver se a vizinhança não desconfiava de nada, pronto, e realmente conseguíamos fazer esse trabalho sem... E depois havia a falsificação dos... Portanto, quem alugava a casa, se fosse ao senhorio, e que fosse preciso assinatura, tinha que alguém dar uma assinatura, tinha que ser a falsa. Uma coisa também que se passava na clandestinidade é que nós perdíamos o nosso próprio nome. Eu, por exemplo, fui Bem-vinda, Marília, Marilena e outros, talvez outros que não me lembro. Primeira prisão, eu vivia em várias casas, ia saltando de umas casas para as outras, não é? Clandestinidade. Nessa altura vivia no Montijo. Foi a 21 de abril de 65. Nessa altura eu estava sozinha completamente. O Domingos Abrantes, que era o meu companheiro, estava fora há uma semana e regressava nesse dia. E eu, como é que fiz? Às 4h30 da madrugada, tocam a campainha e eu pensei, só pode ser a PIDE. E fui espreitar à vigia e vejo homens. Depois voltei para o quarto, não abri a porta e tinha uns papéis, tinha papéis para queimar, se fosse nada. E normalmente eu levava para o quarto uma panela, uma caixa de fósforos e um frasco de álcool. E como não tinha, esqueci-me de levar a panela, não fui à cozinha buscar a panela, tive medo de não ter tempo. E pus os papéis no chão, no quarto, num canto do quarto, os papéis, pus o álcool e os fósforos. Claro, será dizer que anos depois fui lá a essa casa, ainda estava o chão queimado. E nessa altura, portanto, queimei os papéis. Eles arrebentaram a porta com um pé de cabra, caiu a porta, e a parede, um bocado a parede, e entraram para dentro com GNRs, vários GNRs, e uma brigada de PIDs. A GNR pôs umas pistolas em punho junto ao peito, começaram mãos ao ar, e não é falsa modéstia, mas quanto mais eles diziam mãos ao ar, mais eu baixava as mãos para baixo. E então, quer morrer, vai morrer, identifique-se. E, portanto, depois começaram alguns interrogatórios e ficou por aí. Depois assisti a encaixotarem as coisas de casa. Só me deram a roupa que eu tinha vestida. Nessa altura estava em pijama, mas fui-me vestir à casa de banho. Não me queriam deixar, mas eu acabei por ir. Só me deram a roupa que tinha no corpo. Eu, por acaso, agarrei num casaco comprido de fazenda, isto era em abril, nem estava frio, mas pensei assim, se eles não me derem, eu, pelo menos este casaco, vou precisar dele no inverno, e depois não tenho outro, não vivíamos bem. E, portanto, vesti aquele casaco comprido e fui com essa roupa que tive vestida. Pronto, e depois daí, por exemplo, à hora do almoço, a minha vizinha veio perguntar se eu... veio pedir e disse, olha, deixe-me dar a comer ao almoço à Dona Conceição, à Dona Marilena. E ele disse, não, ela não precisa de comer. E não comi. Tive o dia todo até às tantas da noite, sem comer. O que é que eles fizeram? Não acreditaram que fosse eu que tivesse queimado os papéis. E então começaram a gritar, onde é que está o gajo? Onde é que está o gajo? Deixaram fugir o gajo. Mas ele deve ter saltado, vejam lá se ele saltou para a janela da vizinha. Para a janela da varanda para a vizinha. E àquela hora foram à casa da minha vizinha, que é essa tal vizinha que depois foi perguntar. Pronto, e depois não encontraram ninguém e eu cada vez mais aí descontraí mesmo, porque pensar que ia ser presa, mas ia ser presa sozinha. Porque eu tinha que ir pôr um sinal para o Domingos entrar nessa noite. E eu não fui pôr o sinal porque estava presa. E como não fui pôr o sinal, logo, para mim, ele não era preso. E portanto, fiquei. E não estava mais nenhum camarada em casa.
só um quarto para as 10 da noite é que me levaram para a Maria Cardoso. E depois, claro, começaram as torturas. As torturas, isto é, aparece-me um PIDE, um inspetor, que me diz, está em sua casa, esteja à vontade, está em sua casa e esteja-me à vontade. Mas logo a seguir começou com os interrogatórios. Eu nada respondi, eles batiam muito na identificação, e eu, como não me identifiquei em casa, também não me ia identificar ali. Em Caxias, eu sabia que tinha que ir à PIDE, e os dias passavam. Não é? Como é que eu comecei a pensar, como é que eu vou fazer para saber quantos dias é que estou aqui até ir à PIDE? Não era o isolamento, era o isolamento daqueles dias até ir à PIDE, porque eu estive isolada 2 meses e tal, mais 2 e meio. Mas ali, aqueles dias, e o que é que eu, como não tinha nada, não tinha um lápis, não tinha caneta, não tinha nada para escrever, nem relógio, não tinha absolutamente nada. E para saber quantos dias estava ali até ir à PIDE, comecei a riscar, havia lá o armário, comecei a riscar com a unha no armário, contar os dias. E era uma tortura completa, porque não se sabia quando é que era para mim. Eu estava num sítio, era um resto de chão, e via passar as carrinhas, trazer presos e levar presos. E pensava que ia sempre ouvir ao corredor se era para o meu corredor ou não, para me vir buscar a mim. E não era. Pronto, não era. Há uma altura que eu vejo passar uma carrinha e vejo na carrinha uma pessoa que me pareceu o Domingos. Mas digo assim, não é. Quer dizer, mas aquilo é passado tão de repente que eu tirei daí a ideia. Porque a pessoa não tinha cabelo, estava completamente careca. E pronto. E eu, como não tinha posto o sinal, também não pensava que era ele mesmo. Não é? De modo que fui, mas só soube que ele estava preso 2 meses e tal. E essa carrinha que eu trouxe a ele, que eu não sabia que era ele, e portanto pensei que não era, levou-me a mim. Para a Maria Cardoso. E aí começam a tortura de sono, as alucinações, ouvi gritos de pessoas que eu não sabia se eram a ser torturadas, se eram realmente... Mas antes disso, antes de começar a tortura de sono, entra o Tinoco, que era o inspetor, e diz, olha, daqui é assim, daqui só sai ou para o morgue ou para o Júlio de Matos. Não tem outra alternativa. Se não falar, é isso que acontece. E mais, e vai ser, isto depois de um interrogatório, e todas as necessidades que fizer no chão vão ser limpas com a sua própria roupa. Portanto, agora tenho que decidir. De modo que, e assim foi, eu não estava nada à espera pensava que não ia fazer isso, porque eu estava à espera de espancamentos, que também os tive, de outro tipo de torturas, mas isto eu não estava à espera. Os PIDs são revezados, homens ou mulheres, são revezados e o preço está sempre ali. Não é? Quando eu começo a tentar urinar, entram-me os PIDs para ali adentro e eu levantei-me, não fiz. E portanto fui adiantando, fiquei realmente com um problema de urinas, depois de mais tarde até me urinava nos corredores. PID, às vezes juntava-se um PID homem e uma mulher. E as conversas entre eles eram de uma miseráveis, vergonhosas, que eu até hoje ainda tenho dificuldade de comentar. A falar na vida deles sexuais, na vida sexual, dele a dar elogios, que ela era boa. Bom, quer dizer, tudo isto para me machucar. Eram conversas mesmo nojentas, do pior. Até que chegou a altura que eles começam cada vez, de vez em quando vem o escrivão, um homem com uma máquina de escrever, e a fazer as perguntas, quem é que é o domicílio do partido, quem é que é a casa, quem não é, aquelas coisas todas que costumo. Como é que foi para a clandestinidade, aquelas coisas. E eu nada respondi. Portanto, nunca respondi, nunca
Em todos os interrogatórios nunca respondi. Procurei-me sempre a responder, seja aquilo que fosse. De modo que começam os espancamentos, eles chegam a uma altura que eles dizem assina ou não assina, não precisa de falar, basta assinar. Depois faziam chantagem psicológica, deram uma carta que diziam ter escrita por Domingos, que eu pensava que ele não estava preso e não acreditava naquilo, como é evidente, e a dizerem para eu falar, porque é melhor colaborares, pensemos na nossa vida e tal. E pelos vistos, mais tarde vim a saber que fizeram o mesmo com ele. Chantagem com se eu não queria ir embora, porque se eu quisesse sair, saía já, mas era preciso falar. Enfim, várias coisas deste tipo. Até que chega uma altura em que... e depois há um PID que entra a cantar o 13 de Maio, e depois, que ainda é novo, mais novo que eu, à altura. E então diz-me que era melhor... Eu não acho que eu sou melhor que o Abrantes, mas podíamos ir tomar um café, mas é preciso, diga qualquer coisa e tal. Portanto, eu tentar convencer. Depois há o problema das necessidades no chão, que me queriam obrigar a levá-las para... Portanto, iam tirando a roupa, eu fui despida 2 vezes. E quando estava a roupa encharcada, queriam-me obrigar a levar a roupa para a casa de banho. E eu aí gritei, disse, não, se não me deixam ir à casa de banho, nem sequer lavar as mãos, nem sequer lavar a cara, também não sou eu que vou levar as roupas para a casa de banho. Portanto, façam o que quiserem, matem-me, façam o que quiserem, acabem comigo, mas eu não vou levar nada. E eram eles que levavam aquilo assim a arrastar e tal. De modo que depois espancaram-me várias vezes, até que chegou uma altura que, uma noite, que estava com PID, não é? E no dia seguinte iam render esse PID. E a pessoa que entra naquele dia de manhã, e ela diz, meu inspetor, ela ainda cá está, ainda não falou. E o outro disse que não, o Tinoco, e ela disse, meu inspetor, porquê é que não chama a Leninha? Traga a Leninha, com a Leninha ela fala de certeza. E, portanto, nessa altura, eles vestiram a combinação, fiquei em combinação. A combinação que era uma coisa que se usava antigamente de nylon transparente. E nessa altura eles disseram, depois mais tarde, ainda fiquei mais desse dia todo, até que eles disseram, bom, maluca já ela está. Portanto, levem-na para Caxias. Mas agora o espetáculo é só para aqui. Vistam-lhe o casaco, para não ir em combinação, vistam-lhe o casaco, porque o espetáculo é só para aqui. E mais, quando voltar, vai ficar completamente nua. E depois, os homens, riam-se os homens. Saem as mulheres e entram os cavalheiros. E depois, então, mandaram-me embora. Quer dizer, não estou a contar tudo, porque não é fácil contar as coisas todas. Nunca se conta tudo. Até que lá fui para Caxias. E quando eu ia para Caxias, vejo a minha mãe. Também. Vejo a minha mãe, eu acho que nunca falei nisto. Vejo a minha mãe com as mãozitas nos bolsos, não tinha nada, não sei se trazia um porta-moedas, se não, coitadinha. Sei com a cabeça baixa, vinha a sair da Maria Cardoso. Portanto, e devem ter feito isso de propósito para eu ver que a minha mãe, eu que julgava que que ninguém sabia que eu estava presa, porque era clandestinada, afinal já me tinham posto nos jornais, a mim e ao Domingos, que eu não sabia, claro, nunca soube. E então vejo a minha mãe e comecei aos gritos. Há um que me põe a mão na boca e eu estava de tal maneira transtornada que comecei, isso eu lembro perfeitamente,
bem feita, canalhas. Eu vi a minha mãe, bem feita, não queria... Portanto, e fui até Caxias, canalhas, eu vi a minha mãe. Pronto, e lá fui. E aí soube que a minha mãe me procurava. E pronto, depois fui outra vez para a mesma cela, onde continuei. Nessa altura, não sei se adormeci, se não adormeci, que eu dormi, deixei de dormir completamente, foi horrível. Parece que continuei a tortura de sono. E ouço bater na parede. Ouço bater na parede, continuei sem nada, sem poder fazer nada. Ouço bater na parede e era o que é que era? Comecei a ouvir, tentei perceber o que é que eles faziam, mas eu não sabia, só sabia que cada pancada era uma letra, correspondia a uma letra. E comecei a contar as pancadas e tal, e comecei a perceber que disse, tens um selo que vendas a um camarada nosso. Portanto, soube depois, mais tarde, que eram estudantes universitários que tinham sido presos, que estavam a comunicar entre eles. E eu comecei a pensar, e depois comecei a ver como é que eu podia chamar. E comecei a bater. Comecei a bater na parede, assim. E bati, que eles tiveram que interromper entre eles e viram que havia uma pessoa que estava a querer entrar. E depois perguntaram-me, quem és tu? E eu disse, quem era? Onde foste presa? Eu disse, no Montijo. Já foste à PIDE? Eu disse que sim. Foste torturada? Eu disse que sim. Já tinha sido, claro. Sim. E eles disseram, amiga, coragem hoje e abraço amanhã. E isso ajuda muito, quer dizer, parecendo que não ajuda. Claro, depois comecei a fazer também com outras pessoas, ajudar a... Mas, pronto. E nessa altura, mas antes disso, abriram a porta e empurraram lá para entrar, tiraram lá para dentro um embrulho grande, que eu fui ver o que era, fecharam a porta, era a minha roupa toda suja. Tive que lavar a roupa porque eu não tinha nada que vestir. Esqueci-me de dizer o seguinte, na altura da tortura de sono, que estava a fazer as necessidades no chão, apareceu uma menstruação e eu não tinha nada para me proteger. E o Tinoco, com as provocações, vendo que eu estava menstruada, disse, o Abrantes, eu nunca disseram Domingos, era sempre o Abrantes, o Abrantes está muito preocupado que lhe venha a menstruação e não tenha pensos higiênicos, mas tem ou não tem? Nunca tive, mesmo provocações. E nessa altura a roupa estava toda suja e eu tive que lavar a roupa para vestir. Pendurei nos cacifros, que havia lá uns cacifros, e então pendurei a roupa ali para poder levar a roupa vestida quando fosse. E foi. Lá consegui lavar o pullover, a blusa, a camisa, aquelas coisas todas. Até depois, passado aquele tempo, passado uns dias, voltei outra vez para a Maria Cardoso, para a PIDE. E nessa altura, quando cheguei, aparece o Tinoco outra vez, veio primeiro o indivíduo com a máquina de fotografar, uma máquina de escrever, e faz o interrogatório. E eu recusei-me a responder, nem sequer dizia nada. E então veio o Tinoco e disse outra vez, bom, agora aqui é que vai começar o espetáculo, agora vai ficar completamente nua. E mais, e enquanto não falar, fica aqui agora fica com vocês, que eram duas mulheres, uma delas era a Madalena, a tal Leninha, que a outra sugeriu, e então começa a insistir para eu falar e não sei quantos, fala, não fala, sua puta, fala, não fila, sua merda, era tudo assim. O tratamento era só assim. E eu, nada. Ela começou-me aos murros, de tal maneira, portanto, além de me despindo. Fala ou não fala? Tirava uma peça. Depois tirava outra. Fala ou não fala? Tirava outra. Mas tudo acompanhado de murros e pontapés. Pontapés nas canelas das pernas, murros
de tal ordem que fiquei, ainda hoje, a minha irmã, que ainda é viva, a mais velha que eu, e ainda há pouco tempo dizia assim, nunca me esqueço quando te fui ver a primeira vez, já ainda tinhas a cara toda, ainda estavas toda negra. Mas claro que eles deixam passar algum tempo para pôr as pessoas, para que desapareçam as marcas, mas nessa altura eu ainda tinha algumas marcas, claro. Portanto, os murros eram de tal maneira que eu comecei, não sei, devia estar tão transtornada, comecei a rir à gargalhada. E ela então aí, não te rias, sua puta, tens que chorar, e tens que chorar. E sempre aos murros, sempre aos pontapés. Bom, murros de tal ordem, pontapés, que as dores eram tantas, que chegou a uma altura que as lágrimas correram-me, e eu a rir à gargalhada. E elas, não te rias, e continuavam outra vez, não sei quantos. Tens que falar, e tens que falar. Pronto, tentou tudo para eu falar, só descansou quando se cansou de me bater. Mas, entretanto, quando eu fiquei completamente nua, fiquei de tal maneira, cabeça baixa e envergonhada, e depois entraram montes de pides. E eu, naquela altura, eu não sei, eu não posso explicar o que é que senti. Sei que baixei a cabeça e corri para me encobrir na tal mesa que lá estava, ao pé delas. E nessa altura, quando me encobri com a mesa, ela empurra-me para o meio dos pides. E eu então, nessa altura, lembrei-me, não sei como é que se passou, só sei que me lembrei do livro que tinha acabado de ler, na clandestinidade, que era O Arco-Íris, da Wanda Vasilevska. Nunca mais me esqueci do nome. E então levantei a cabeça e comecei aos gritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E quando cheguei ao 10º, mas tu disse-me em berros, quando cheguei ao 10º era o Tinoco, e havia mais. E eu disse, 10 vocês não são homens, não são nada, vocês são uns monstros, são uns bandidos, mas um dia o povo há de se vingar. Pronto, depois acabaram por cair, elas depois vestiram-me, mas sempre ainda continuaram outra vez aos muros e não sei quantos, depois vestiram-me, uma agarrou-me, outra vestiu-me, não sei o quê, até que eu já estava vestida e ela disse, vamos embora que esta merda não fala, mas se eu fico mais tempo, este para ti foi toda. E entretanto entraram, ainda elas ali, mas já eu vestida, entrou um homem com uma máquina fotográfica e um outro, portanto 2. Chegaram ao pé delas e disseram, já está vestida. Eu que vinha para fotografar nua. E a Madalena respondeu, é uma merda que não vale nada. Vinhas ver uma merda destas, não vale nada. Para eles, qualquer merda serve. Basta que tenha um buraco e que faça os movimentos. E depois elas saíram. Fiquei com eles. E então fui submetida a uma coisa que chamou a tortura do flash, que eu não... Começaram a dizer isso, que eu não sabia se isto existia, se era assim, se eles faziam, se não faziam. Sei que me encostaram, puseram-me junto à parede, o pido na minha frente e o outro ao lado. E então começam a tirar fotografias, não sei se tiraram ou se não tiraram, não devem ter tirado coisa nenhuma, só sei é que foram horas, eu não tenho dúvida que se foram horas, com o flash a bater-me os olhos, com murros no queixo, para levantar o queixo, o flash continuava a bater, depois às tantas levantavam-me para os sovacos, e atiravam-me para o chão, depois tiravam-me do chão, sentavam-me na cadeira, depois levantavam-me outra vez, sempre aos murros no queixo, mordia a língua várias vezes, e sempre o flash a bater nos olhos. Até que, de vez em quando, interrompiam e vinham os pidos. Assina ou não assina? Fala ou não fala? Tem que falar.
para isto acabar tem de falar. E eu comecei aos gritos, com eles ali, comecei aos gritos outra vez. Matem-me, façam o que quiserem, podem matar-me, acabem comigo. Porque eu desejava, eu cheguei a uma altura que eu julgava que não saía dali com vida. É que julgava mesmo nem ia sair com vida. E então comecei a gritar, portanto, acabem comigo, mas eu não tenho nada a dizer à polícia, não digo nada à polícia, façam o que quiserem, fixem isto, podem-me cortar aos bocadinhos, que me cabe ali naquela rede, que eu não vou falar à polícia. Pronto, fiquei por aí. E, portanto, às vezes em quando vinha outra vez com a coisa, continuava aos muros e o flash, até que depois, pronto, acabou-se assim. E passado um bocado, ao fim do dia, levaram-me para Caxias, outra vez. Onde fiquei, depois fui para outra sala, fui estrear uma sala lá no último andar. Mas depois fui ao médico. O médico que tinha pedido médico e tal. Bom, mas houve uma altura que eu também deixei de comer, lá na PID. Pronto, houve outras coisas que já não vale a pena continuar. Mas então, e o médico diz-me, o doutor Barata, que era um PID, um verdadeiro PID, assim começa a carcereira, e diz-me, olha, vá à PID, vá à polícia, despeje o saco que fica boa. Mas depois começaram a dar injeções, entravam para a sala dentro e davam-me injeções, davam-me medicamentos para beber, que lá mesmo na PID eu estou convencida que me drogaram, porque eles tentaram que eu bebesse, que tomasse uma coisa que eles me davam um comprimido com água, e eu deitei água fora, portanto não engoli, tentei não engolir, tentava sempre não engolir aquilo que eles me davam lá em Caxias, lá na PID, e ali o médico se portou-se desta maneira. Depois fui para uma cela onde estavam, que eram os beliches, estavam 4 beliches. Aí nessa altura fiquei sem visitas. Portanto, houve uma altura, que não sei se foi logo a seguir, sei que foi mais tarde, mas fiquei castigos um mês sem visitas, que agora há dias encontrei uma carta, por acaso assim, uma carta onde dizia que não fui ver, só vou ver a minha irmã daqui por um mês, mas tenho que me aguentar, já tenho tantas saudades dela. Portanto, um mês sem visitas, depois tive outra altura sem recreio, os castigos eram constantes, não se podia falar à janela, houve uma amiga que me costumava falar à janela, a cantar coisas, a cantar, e nós também fazíamos o mesmo, não é? A cantar à janela, e essa amiga foi parar, deixar-me de ouvir. E no dia seguinte, quando ela voltou, ela começou a cantar outra vez à janela, não tinha, porque a gente não fazíamos, quer dizer, éramos castigados, mas continuávamos a ajudar uns aos outros, não é? E ela começou a cantar à janela e eu perguntei-lhe, eu até com uma camarada da sala, perguntei-lhe como é que ela ia, onde é que ela esteve. Pensávamos que ela tinha ido à PID. Ela disse, não, fui para o segredo. Estive lá na tumba, no segredo, por estar a falar à janela. Era constante estes castigos assim. Depois fui para essa cela, onde estavam mais 3, eram 2 beliches, e era, num lado, numa estava a Alice Capela, na outra, numa cama, num beliche, estava a Alice Capela, a mãe e a custódia, uma custódia do Coço. Essa custódia, não sei do Coço, essa custódia estava lá em cima, no beliche embaixo, mas quando eu entrei foi para cima. De modo que começaram portanto, viram como eu cheguei, não é? E quando eu cheguei, mas já 2 meses e tal depois do isolamento. E então eu comecei a dizer que estava ali um aranhiço, porque era na tortura de sono, uma das alucinações que tive foi ver os aranhiços enormes nas pernas das mesas. Uma das mulheres que lá estava, que eu não assisti, porque ela já não tinha lá criança, foi presa com uma criança, que era o Alfredo. Esteve lá um tempo com o filho,
não sei quanto, não me lembro agora, que eles não poupavam as crianças. E houve crianças até que assistiam, que foram para a PIDE com as mães. Há uma criança que tirou uma fotografia, aquela fotografia que nós temos, que eu tenho das duas prisões, e que tinham na prisão, essa fotografia foi tirada com uma criança, que é a filha da Albina, o filho da Albina. A Albina, o Rui e a Isabel Pato foram presos com a Albina. Que eu estive presa com a mãe da Isabel e do Álvaro, na mesma cela. Depois houve o julgamento, fui condenada a ano e meio de prisão e pronto, e continuei na prisão aquele tempo todo. Fui mudando de celas, nunca tive sempre na mesma sala. Depois passaram-me para uma outra sala, que logo a seguir, que foi onde estava a Amélia e a Lourença Cabecinha, que ainda é viva, mas não está em condições. A Lourença Cabecinha. E elas, ainda há pouco tempo, aqui há tempo, a Lourença dizia que assistiu ao estado em que eu cheguei à cela, que eu agora não me consigo lembrar se fui primeiro para essa, se fui para a outra. Mas acho que fui para a outra. E então aí entravam os enfermeiros a dar-me injeções e não sei o quê também. Portanto, estive sempre muito debilitada. Quando as primeiras visitas que tive, eu ia agarrada às paredes, quase não conseguia segurar de pé. Saí de Caxias, estava muita gente à minha espera. E quem é que estava? Um jovem que quis passar à frente dos meus pais. Estavam os meus pais, estava uma moça angolana, a Astrid, que tinha estado presa na mesma cela comigo, que era do MPLA e era estudante universitária de engenharia, do técnico. E era da Casa de Estudantes Império. E a Astrid também estava lá à minha espera. E estavam outros. Mas há um jovem, um homem, que passou à frente da família e quis ser o primeiro a chegar ao pé de mim. E então, quem era? Era um preso que tinha saído de Peniche, a quem o Domingos pediu para ele passar as coisas dele com um quadro feito pelo Domingos em fósforos. O caixilho era tudo feito em fósforos, com fósforos. E tinha os amantes de Picasso, com uma dicotória muito gira, que dizia, não é que o tom, amantes não é o tom pejorativo que se diz, mas não sei o que, uma história de amor e tal, enfim, e uma série de coisas, muitos beijinhos e tal, aquelas coisas que eu não tinha recebido correspondência dele. E então, e com uma malinha de mão que ele sabia que eu não tinha, que tinha mandado comprar para a mulher de um preso, para entregar a este quando saísse. E pronto. E então quis ser o primeiro. Voltando atrás, eu nunca recebi correspondência, nunca nos pudemos escrever. Nós nunca nos pudemos escrever, nunca nos pudemos ver. O Domingos tinha, com o julgamento nesse dia, eu fui ao julgamento, mas ele não foi. Foi julgado à revelia, através de Peniche. Mas há uma vez que a minha cunhada vai à visita e diz-me assim, portanto, eu escrevia-se com o meu irmão, escrevia para o irmão dele, e o irmão dele entregava as cartas ao meu irmão. E eu mais tarde escrevia também, mas isso depois de sair, porque eu continuo a não poder ver, depois de sair, escrevia no nome da irmã ou da mãe, para ele, e ele escrevia-me assim como fosse a mãe, para a mãe. Quer dizer, houve uma altura lá em Caxias que a minha cunhada me diz que se eu tinha recebido uma carta, que eu não falava naquilo, e ela diz. Eu disse, não recebi nenhuma carta tua. Não, tens que ver, tenho lá uma carta. Da minha cunhada, do meu irmão. Não, é uma carta. E eu disse que não sabia, que não tinha recebido. Volta à visita e volta-me a perguntar se tinha recebido a carta. E eu disse, não. Não, mas eu recebi, tu tens que receber essa carta. E eu comecei a protestar, a dizer que ia ir ao diretor e não sei quando e tal. Protestei tanto, não sei quantos, que acabaram por me dar a carta. Mas muito tempo depois. Então o que era a carta?
era o meu irmão, o Domingos, que transcrevia uma coisa para mim numa das cartas como fosse para o irmão dele, que era o meu irmão. E então era, na minha frente tenho a fotografia dela. Por um lado é um bem, mas por outro faz-me sentir mais a sua falta. A vida ao seu lado é mais bela e mais fácil. Quero-lhe muito, muito, muito. Pronto, e depois tive um tempo sem poder vê-lo, porque nós tivemos que casar em Peniche para nos podermos visitar, porque até aí não nos deixaram visitar. O casamento foi muito simples, pronto. Não houve boda, não houve nada, pronto. Recusaram ao Domingos os padrinhos. Ele tinha escolhido o Tangarrinha, não deixaram. Tinha escolhido depois um preso que estava com ele, que estavam separados, mas juntavam-se nas refeições, porque eles estavam todos sozinhos, estiveram sempre isolados, não é? Só se juntavam às refeições e não sei o quê. Um preso, que era o Jorge Augusto, recusaram. À última da hora, teve que ser o meu irmão. Teve que ser o meu irmão e a mulher do que era para ser padrinho, que não foi. Eu não tinha nada de jeito, não tinha assim grandes coisas para vestir, não é? Porque tinham ficado com tudo, depois fui arranjando umas coisas, não é? Mas foi com o vestido, que era uma sainha e um casaco e um blusão, que era da filha da minha madrinha, que foi minha madrinha. E foi esse. E então, não houve nada, fotografias não deixaram tirar, as fotografias que existem fotografias, foram tiradas na rua, eu com os padrinhos e outras pessoas mais familiares. A segunda prisão, eu ia trabalhar, arranjei trabalho a muito custo, porque era muito difícil para uma pessoa que saía da prisão poder arranjar trabalho. E então, mas eu consegui arranjar trabalho na Medicamenta, porque um dos responsáveis lá da Medicamenta era um homem que tinha estado preso, por acaso. E quando ia a chegar perto da Medicamenta, há um indivíduo que me põe um cartão à frente da cara. E a Flor Bela, a Feliz Bela, que era a minha colega, viu aquilo, pensou que era um amigo meu qualquer, que às vezes ia almoçar com amigos, ou assim, ou amigas, e pensou que era alguém conhecido e começou a andar, deixou-me. E então, eu depois olhei para ele e vi que era o Pereira André, o PID. E disse, acompanhe-me. E eu disse, não acompanho, eu vou trabalhar. Não vai trabalhar, já volta, daqui a pouquinho já volta. Mas agora tem que ir comigo. E eu disse assim, não, tenho que ir dizer ao meu chefe, não sei. E então, como vi que não me deixaram, não entro no carro. Eu comecei aos gritos e disse, Flor Bela, Feliz Bela. É a PID, diz aí que é a PID. E essa minha colega chegou lá, disse ao chefe que tinha sido presa. E o chefe disse-lhe isto, Feliz Bela, não se fala aqui mais na Conceição. Não vais dizer isto, não vais falar nisto a ninguém. Não se fala na Conceição. E então porquê era? Porque eu podia sair e se ela dissesse, e se fosse espalhado, fosse aos ouvidos do patrão, que era o Bravo e o Paulo Coco, eu não entrava, já não podia. E então era para me resguardar, para me poder. E assim foi. Quando saí, voltei para ali. Mas depois levaram-me para Caxias, começaram os interrogatórios, e há o chefe de brigada que me diz, olha, é assim, não a conheço lado nenhum, nunca a vi mais gorda. E eu, nessa altura, nem o deixei acabar, disse, olha, então quero-vos dizer que não passo aqui pela primeira vez. E foi aqui, nesta sala, precisamente, que me deram cabo da saúde. E agora, tal como da outra vez, podem dizer o que quiserem, podem me matar, podem fazer o que quiserem, que eu não tenho nada a dizer à polícia.
tal como da outra vez, eu não falo à polícia. E o indivíduo saiu. Passado uns segundos, entra-me com o Tinoco. Não sabia quem eu era. Entra-me com o Tinoco e diz: traga-lhe aqui o homem que lhe deu cabo da saúde. Então entra o Tinoco e o Tinoco diz: fui eu que lhe dei cabo da saúde. Tenho muita honra de lhe ter dado cabo da saúde. Só tenho pena de não lhe ter dado cabo da vida completamente, como prometi. Mas um dia, se for minha presa, eu aguardo isso, esse tempo. E, portanto, começam os interrogatórios, e não sei quantos, e o outro sai. Mas agora não é a minha presa, é aqui do meu amigo Mortágua. Fico na sua vida que eu vou à minha. Saiu. Mas antes disso começou com umas provocações. Foi a primeira vez que eu vesti calças. E então diz: uma mulher, uma operária da CUF, de calças. O que é que os seus colegas da fábrica diriam, uma mulher de calças e não sei qual? Aquelas provocações do costume. Bom, entretanto, começam os interrogatórios. Portanto, sei que eu recusei-me sempre a responder. E às tantas, portanto, estive completamente isolada durante 2 meses e tal. Depois fui várias vezes à PIDE, sempre não sei, nunca tive contacto com ninguém, sempre com os interrogatórios, ele queria me obrigar a falar e não sei quantos, e depois ainda me deram umas bofetadas, mas coisas sem comparado com coisa não era nada, não dou muita importância a isso. E depois acabaram por me pôr em liberdade, ao fim de 2 meses e tal. Eu só levava o dinheiro que levava para o medicamento, que era só para compensar coisas do almoço, que até tinha senha do almoço, não tinha dinheiro para o táxi. Pronto, eles puseram-me na rua, ali na Maria Cardoso. Eu saio na rua, para a rua, e aparece logo um táxi, que eu hoje estou convencida que era um táxi da PIDE. Estou mesmo convencida. E então ele diz-me: então veio dali? Sim, são os bandidos, isto e... Eu era muito jovem, não é? E tudo assim um bocado. E eu disse, não sei quantos e tal. Sim, estive presa 2 meses e tal. São os bandidos, não sei e tal. E ele disse: oh, minha senhora, mas isso agora acabou. Agora não é a mesma coisa. Então, agora com o Marcelo vai ser diferente. Foi através do chofer de táxi que eu soube que tinha havido a mudança. Tal foi o isolamento que tive. Depois lá fui de táxi, o meu irmão trabalhava no hospital da CUF, naquela altura, ele estava no economato, eu saí no hospital da CUF para depois estar com o meu irmão e depois ir com o meu irmão, porque não tinha dinheiro para mais táxi, o meu irmão pagou. Quando saí da prisão, então o partido decidiu que nós íamos continuar na clandestinidade, mas dessa vez não ficávamos no interior. Ficámos fora, fomos para a França, para Paris, arredores de Paris. E nessa altura, pronto, estive nesse ponto de apoio, tinha encontros clandestinos e foi nesses encontros clandestinos que tive um encontro com um jovem na altura, que era estudante de advocacia, depois era advogado, que era um jovem que tinha estado preso com o meu irmão. Tive um encontro e foi ele que me disse que havia o 25 de Abril. Começou a gritar: Maria, Maria, caiu o Marcelo. E eu pensei assim: mas caiu o Marcelo? Mas agora também caiu da cadeira como o outro. Bom, e ele diz: caiu Maria, caiu. Só me tratava de Maria, assim. Marias há muitas. Depois eu disse, o Domingos tinha ido estava não estava em Paris, para a Bélgica, tinha ido à Bélgica, para trabalho, e depois eu resolvi, eu disse: então nesse caso vou-me embora. Ele disse assim: mas o que é? Ele disse: não sei bem o que é, mas caiu o Marcelo, caiu, não sei o que é, coisa, aparece o Zeca Afonso cantar e depois aparece não sei o que e tal, e o Spínola. E eu fiquei mais baralhada ainda. De modo que o que é que eu fiz? Fui comprar um gravador aos Lafayette,
que assim, quando foi ao pé do médico KD, foi aí que eu soube. E depois fui para gravar as coisas pela rádio e não sei o quê. E comecei a ver televisão. Fui para casa e então comecei a ver aquele problema do Spínola não sei quantos, depois o Zeca a cantar as coisas não sei quantos, e comecei a ficar, a pensar, mas o que é que se passa? Mas o que é bom, é mau, o que é que será e tal, mas está o Zeca, mas não sei o quê. Até que chegou o Domingos. E de modo depois veio as coisas para ele ver, tivemos a ver a coisa, que assistimos à libertação dos presos, só no dia seguinte, não é? À libertação dos presos, aí, pronto, isso já comecei a ver que era realmente que era bom, não é? E pronto, foi a coisa mais bela que aconteceu nas nossas vidas. Foi uma alegria imensa ver, e depois quando viemos, depois apareceu um camarada a dizer que nós íamos, o partido tinha decidido que nós íamos assistir ao 1º de Maio e iríamos com o Álvaro Cunhal, e assim foi. Nós viemos no mesmo voo, viemos com o Álvaro Cunhal vinha no meio de nós os dois, e onde vinha o Luís Cília, o Mário Branco, muitos outros cantores, e o avião vinha cheio, não é? De gente. E depois chegar, só o Álvaro podia sair, nós não podíamos sair. E então, o Álvaro disse, não, mas eu não venho sozinho, somos 3. Então depois acabou por nos deixar, saímos os 3 então, e o resto ficou. Daí fomos para a sala dos VIPs, onde estava o Mário Soares. E quando vimos aquele povo todo à espera do Álvaro, não era a nossa espera, era a espera do Álvaro, porque ninguém sabia que nós vínhamos e onde é que estávamos. E então, veja a alegria daquele povo. Foi a maior alegria que não há, nem se sabe, não, nem se pode traduzir aquele momento de tanta alegria, aquele povo alegre, sorridente, com bandeiras, a gritar, fantástico, uma coisa maravilhosa. E nessa altura eu vi passar a minha cunhada, a mulher do meu irmão, e ela olha para um carro onde eu estava, e quando eu a vejo, saí, agarrámos ela a chorar, agarrada a mim, ela, porque é que ela chorava? Não só de alegria, mas de me ver e de alegria, porque também não sabia que eu estava a chegar. Foram todos à espera do Álvaro. E depois vê-me a mim, de modo que, pois, foi uma surpresa muito grande. Há uma coisa muito importante que eu gostaria de dizer. Era que as jovens gerações, portanto, às vezes dizem assim, que nós estamos agarrados ao passado. Eu não estou. Eu até digo mais. É das coisas que mais me custa fazer na vida, é ter que ir às escolas, ter vindo aqui, falar das coisas, remexer nestes problemas. Porque só me lembro deles, normalmente, quando tenho que fazer estas coisas. Mas também nunca me recusei, porque acho que é um dever de todos nós contar a história. Porque onde não há história, não há futuro. Mas não é só. É que as jovens gerações precisam saber. Quando eles nasceram, já tinham a papa feita toda. E não souberam o que é que foi. E eles precisam de saber que a liberdade teve um preço. Muitos custos. Muita gente. Eu estou aqui para contar a história. Mas há muitos pessoas que morreram e foram tão torturados ao mais. Só no Tarrafal foi o que foi. E é preciso que eles saibam para poderem lutar pela liberdade, conquistada com tanto sacrifício.